Quando os portugueses chegaram por aqui, o que se costuma chamar de descobrimento, eles já encontraram os índios como habitantes da terra que viria a se tornar o Brasil. Estima-se que, neste período, a população indígena era de até 5 milhões de pessoas. Várias tribos se espalhavam do litoral ao interior, ocupando grandes regiões de onde mantinham sua sobrevivência. Mas durante o processo de colonização, quando os portugueses trocaram o modelo econômico do extrativismo pela agricultura e precisavam de terras para o plantio, iniciou um conflito entre brancos e índios por uma disputa por espaço que perdura até os dias atuais e vem desembocar justamente no famoso marco temporal, que é uma tese debatida no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a demarcação de terras indígenas só poderia ocorrer em comunidades já ocupadas por índios quando a Constituição Federal foi promulgada, em 5 de outubro de 1988. Agora, no dia 21 de setembro de 2023, o STF rejeitou a tese do marco temporal para a demarcação de terras. O ato foi comemorado pelos indígenas. Se caso o marco temporal fosse aprovado, o prejuízo para os povos indígenas seria enorme, né? Quer dizer, no Brasil são mais de 400 processos de terras indígenas, né, que estão em alguma fase do processo de demarcação e delimitação. Então seria um prejuízo enorme, onde muitos povos ficariam sem seus territórios, sem terem direito a esses territórios aonde eles foram expulsos. Então se garantiu nesse processo, né, o direito de terem seus territórios de volta. Então esse processo é importante, é uma vitória dos povos, né? A gente sabe que agora tem as condicionantes, tem que ser analisadas, que vai ser colocado pelo Supremo, né? Discussões como a indenização prévia está rolando, e eu acho que cada vez mais os povos vão estar ainda incidindo sobre o Supremo, né, em relação a essa questão ainda da continuidade do processo de demarcação. Mas, contrariando a decisão do STF, o Senado Federal aprovou na última quarta-feira, 27 de setembro, por 43 votos a 21, o projeto de lei 2.903 de 2023, que estabelece a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A coordenadora da Frente Parlamentar Ambientalista no Senado, senadora maranhense Elisiane Gama, diz que houve um retrocesso. É lamentável a decisão hoje tomada pela CCJ de aprovar o marco temporal. Claramente um retrocesso na política de proteção dos nossos povos indígenas no Brasil. Esse projeto afronta uma decisão já tomada pelo Supremo Tribunal Federal, que considera inconstitucional essa iniciativa. Um projeto também que fere de forma muito grave os nossos povos do ponto de vista da sua saúde, porque garante acesso aí aos povos isolados. Um outro grave problema, aumenta a violência em relação ao campo e em relação aos povos indígenas. Durante o pronunciamento na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Eric Costa alerta que somente a demarcação de terras não resolve os problemas dos indígenas, que sofrem com a fome e estão sem acesso a direitos básicos. Lá na reserva indígena, na BR entre Barra do Corda e Grajaú, nós temos indígenas que estão lá pedindo esmola para comprar merenda. Nós temos indígenas que estão lá com cartaz, mães indígenas com cartaz, pedindo uma esmola para comprar 1 quilo de arroz para alimentar seus filhos. E amanhã, num futuro próximo, porque lá eles não têm alimento, eles não têm segurança alimentar, eles não têm uma educação de qualidade, e amanhã, num futuro próximo, nós estaremos acompanhando os moradores dessa comunidade nas pequenas cidades, porque estarão nas mesmas condições, sem ter casa, sem ter terra para trabalhar, sem ter emprego, sem ter um abrigo, estarão nas pequenas cidades pedindo esmola por conta desse novo processo demarcatório que está tramitando. O projeto aprovado pelo Senado agora segue para análise da Presidência da República, que tanto poderá sancionar ou vetar a matéria. Cenas para os próximos capítulos.